Senhor, nesta manhã me achego a Ti com o coração compungido, porque ao olhar ao redor, tudo parece distorcido, como se a mentira tivesse sido promovida, como se o justo tivesse desaparecido da terra, como se a verdade tivesse sido sequestrada, e os que permanecem em Ti estivessem sendo empurrados para a margem, calados pelo barulho da arrogância. Então me uno ao salmista no clamor do Salmo 12, que diz com alma ferida: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Pai, é isso o que parece. Onde estão os que vivem com verdade nos lábios e santidade no coração? Onde estão os fiéis, os que amam Tua presença mais do que o sucesso? Onde estão os que preferem o silêncio com a alma limpa, ao invés do palco com o coração podre? Em cada geração, Tu separaste os Teus, mas hoje, ao que parece, eles estão escondidos, silenciados, zombados, chamados de tolos por não se venderem, acusados de fanatismo por escolherem Tua palavra como guia. Senhor, salva-nos, salva-nos da sedução do mundo. Salva-nos da mentira que se veste de verdade. Salva-nos da aparência sem essência. Salva-nos da pressa que despreza o processo. Salva-nos da vaidade espiritual que diz Senhor, Senhor com os lábios, mas vive como se nunca tivesse Te conhecido. Hoje eu oro, não apenas para pedir livramento, mas para clamar por santidade, por fidelidade, por verdade, por homens e mulheres que se levantem como colunas, que amem mais o oculto do quarto do que a exposição dos holofotes, que conheçam mais a Tua voz do que os algoritmos, que carreguem a Tua presença, mesmo que ninguém os veja. Senhor, traz de volta os fiéis, levanta os escondidos, desperta os remanescentes e ajuda-nos a ser contados entre eles. Porque mesmo que poucos permaneçam, se um clamar de coração sincero, Tu virás. E aqui estou, Pai, em nome de muitos que talvez já nem saibam como orar, mas ainda desejam viver Contigo. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Senhor, Tua palavra expõe algo que hoje se tornou comum: a falsidade nos relacionamentos. Lábios que elogiam, mas corações que desprezam. Palavras que acalmam, mas intenções que enganam. Vivemos em uma geração que aprendeu a sorrir sem sentir, a elogiar sem admirar, a prometer sem querer cumprir. Senhor, guarda-me disso, que minha boca não seja instrumento de ilusão. Que meus lábios não carreguem vaidade, que minha fala não seja lisonja, mas verdade temperada com graça. Livra-me da sedução do discurso bonito, das frases pensadas apenas para conquistar atenção, do falso consolo que não gera cura, da bajulação que busca aprovação, mas não carrega nenhuma verdade do céu. Pai, o salmista viu tudo isso e se entristeceu. E eu também, porque quando o falar perde a verdade, o convívio perde o valor. Não quero ser alguém de coração dobrado. Alguém que pensa uma coisa, sente outra e diz algo totalmente diferente. Quero ser inteiro. Quero que minhas palavras e minhas intenções se alinhem. Quero que minha vida fale mais alto do que minha voz. E se for para me calar, que seja porque Tu não falaste. Mas se for para abrir a boca, que seja para ecoar o que vem do Teu coração. Senhor, purifica meus lábios, como fizeste com Isaías. Toca com brasas vivas a minha fala. Que eu não fale só para agradar, mas que eu fale para edificar, corrigir, consolar e apontar para Ti. Que eu não tenha coração dobrado, mas um só coração, inteiro para Ti. E quando alguém mentir para mim, me ensina a não devolver com frieza, mas com discernimento e firmeza. Ajuda-me a reconhecer a verdade, mesmo quando ela for dolorosa, e a rejeitar a mentira, mesmo quando ela vier bem embalada. Porque Tu amas a verdade no íntimo, e só a verdade pode libertar.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Senhor, tua palavra não suaviza a verdade, ela declara com firmeza. Tu cortarás os lábios lisonjeiros, tu calarás a língua altiva, a língua que se ergue para dominar, para manipular, para controlar. E isso, Pai, me leva ao temor, porque se há algo que mais se corrompe hoje, é a palavra. Pessoas que usam sua influência para espalhar veneno. Vozes que se levantam para zombar da verdade. Bocas que pronunciam juízo sem autoridade. Línguas que promovem confusão entre irmãos. Palavras que destroem lares, amizades, ministérios. Senhor, tu vês tudo isso e tu não ignoras. Tu mesmo disseste: toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Sim, Pai, tu cortas o que não edifica, tu desautorizas o que não vem de ti. Tu reduzes ao silêncio os que usaram a língua para elevar a si mesmos e humilhar os outros. E por isso eu oro: corta em mim, Senhor, tudo o que não é teu. Se houver soberba no meu falar, corta. Se houver manipulação, sarcasmo, frieza, cálculo, corta. Se eu estiver usando as palavras para buscar glória pessoal, cala-me. Não quero falar mais do que ouço de ti. Não quero parecer sábio aos olhos dos homens, mas ser tolo aos olhos do céu. E se eu for calado, que seja por tua correção, e não por minha vergonha. Purifica minha língua, guarda minha boca, sela meus lábios com temor. E quando eu falar, que seja para trazer vida, não divisão. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios estão conosco, quem é Senhor sobre nós? Pai, que orgulho é esse? Que engano profundo é esse pensamento? Pessoas que confiam tanto na própria eloquência que se tornam cegas à tua autoridade. Mas tua palavra é clara, tu és Senhor. Senhor sobre os lábios, Senhor sobre as vozes, Senhor sobre a narrativa, Senhor sobre o discurso, Senhor sobre a linguagem dos homens. Eles podem falar alto, mas só tu tens a última palavra. Pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em segurança ao que por isso suspira. Senhor, essa é uma das tuas promessas mais poderosas. Não porque revela tua força, mas porque revela teu coração. Tu te levantas não por vaidade, não para provar poder, mas por causa do gemido dos necessitados. Tu ouves o sussurro que ninguém ouve. Tu vês a lágrima que ninguém percebe. Tu reages ao sofrimento dos invisíveis. Pai, isso me conforta, porque em um mundo que só escuta quem grita, tu escutas quem geme. Tu te levantas quando o pobre é esmagado. Tu entras em cena quando o necessitado é silenciado. Tu moves tua mão quando alguém, em silêncio, suspira por alívio. E olha para o céu sem palavras, apenas com um olhar carregado de fé e dor. Senhor, levanta-te hoje. Levanta-te por aqueles que oram sem força para falar, por mães que choram pelos filhos, por pais que se sentem inúteis por não conseguirem prover, por crianças que crescem sem afeto, sem pão, sem nome. Levanta-te pelos que foram abandonados, pelos que foram explorados, pelos que dormem sob pontes, pelos que trabalham e ainda assim não têm o suficiente. Tu disseste: por causa da opressão eu me levantarei. Então levanta-te hoje, Senhor. Levanta-te nas ruas, nos hospitais, nas casas escondidas atrás das fachadas. Levanta-te nas comunidades onde o poder da maldade parece ter domínio. Levanta-te dentro de cada coração oprimido. Ergue com tua mão aqueles que não têm mais força para dobrar os joelhos. E a promessa segue: porei em segurança aquele que suspira. Ah, Pai, que promessa linda! Não é preciso ter um plano, nem muitos contatos, nem títulos, nem discursos. Basta suspirar por ti e tu respondes com segurança. Basta reconhecer a dependência e tu corres com salvação. Basta confiar em silêncio
e tu te manifestas com glória. Por isso hoje eu suspiro, eu não grito, eu suspiro. Não porque desisti, mas porque confio tanto que não preciso explicar tudo. Tu já sabes, tu já viste, e tu já estás se levantando. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Senhor, nós vivemos cercados por palavras vazias, cheias de promessas humanas que se quebram com o tempo. Palavras que soam bem aos ouvidos, mas que não sustentam a alma. Palavras que seduzem, mas não salvam. Palavras que convencem, mas não transformam. Mas a tua voz, as tuas palavras são como prata pura. Foram refinadas no fogo, testadas pela eternidade, purificadas 7 vezes, até não restar uma impureza sequer. E é nelas que eu descanso hoje. Não no que o mundo diz, não no que os homens repetem, não nos conselhos de quem vive sem tua luz, mas na tua voz que nunca falha, na tua verdade que nunca envelhece, no teu conselho que nunca fica desatualizado. Tu falaste, e isso me basta. Pai, há momentos em que minha alma está cercada por vozes demais, sugestões, opiniões, pressões, e cada uma tenta me empurrar para um lado, como ondas no meio de um mar revolto, mas aí tua palavra me encontra, e como âncora me segura, como bússola me orienta, como espada me protege, como pão me nutre. Senhor, eu não quero viver guiado por tendências, quero ser guiado por tua palavra. Mesmo que ela me confronte, eu a quero. Mesmo que ela me corrija, eu a aceito. Mesmo que ela me leve ao deserto, sei que ela também me levará à terra prometida. Purifica meu ouvido espiritual, Senhor. Que eu saiba discernir entre o som da multidão e o som da tua voz, entre as palavras que inflam o ego e aquelas que moldam o caráter, entre as promessas que encantam e as que salvam. E se tua palavra é como prata refinada, então cada versículo é tesouro eterno. Ajuda-me a tratar tua palavra como ouro, a estudá-la com sede, a obedecê-la com amor, a transmiti-la com temor, porque não há nada mais puro, mais poderoso, mais eterno do que o que sai da tua boca. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Mas, Senhor, num tempo em que a maldade se disfarça de inteligência e a mentira se apresenta com aparência de verdade, essa promessa me envolve como um manto de paz. Tu nos guardarás. Tu não permitirás que sejamos consumidos. Tu não fecharás os olhos para os teus. Mesmo que sejamos poucos, mesmo que sejamos fracos, mesmo que sejamos esquecidos pelos homens, tu não nos esquecerás. Tu nos livrarás desta geração, não necessariamente com fuga, mas com firmeza. Talvez não nos retires do ambiente perverso, mas nos manterás puros dentro dele. Talvez não nos isentes do confronto, mas nos darás força para permanecer de pé. Talvez não nos protejas do olhar dos ímpios, mas nos farás resistir ao toque da corrupção. Senhor, guarda o meu coração, guarda minha fé, guarda minha sensibilidade espiritual, guarda minha boca, guarda minha integridade, guarda a tua palavra viva dentro de mim, para que eu não seja seduzido pelas narrativas vazias desta geração. E mais do que isso, guarda os teus, guarda o justo que não desiste, a mulher de oração que clama em silêncio, o jovem que escolheu te servir, o pastor que resiste ao sistema, o missionário que não recua, o novo convertido que ainda está aprendendo a andar. Guarda os fracos, os pequenos, os esquecidos, porque são eles os teus escolhidos. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Pai, isso dói. Vivemos dias em que o vil é aplaudido, o perverso é seguido, o corrupto é imitado, o superficial é desejado, o vazio é enfeitado e o justo é ridicularizado. Mas tua palavra diz:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu escolho continuar com fome, com sede, com esperança, mesmo em meio ao caos, porque os ímpios andam por toda parte, mas os teus olhos estão em cada lugar. Tu estás vendo, tu estás julgando, tu estás prestes a agir. E eu quero estar entre os que permaneceram. Senhor, guarda-me do orgulho de me achar melhor, mas também da covardia de me calar diante do mal. Que eu seja luz, que eu seja sal, que eu seja tua voz. Mesmo em dias escuros, mesmo entre os vis, mesmo entre os ruídos, que tua verdade brilhe em mim. Senhor, ao concluir esta oração guiada pelo Salmo 12, eu me curvo diante da tua fidelidade inquebrável. Em tempos onde as palavras dos homens falham, tuas promessas continuam de pé. Quando as verdades do mundo são manipuladas, a tua permanece firme como montanha. Quando o justo é silenciado, o céu escuta e responde. Tu és o Deus que vê, tu és o Deus que ouve, tu és o Deus que se levanta quando o gemido se torna oração. Tu és o Deus que não se curva à cultura de uma geração corrompida. Tu permaneces santo, reto e digno de toda confiança. E mesmo quando pareces em silêncio, estás trabalhando. Mesmo quando os ímpios celebram, estás aguardando o tempo certo para agir. Mesmo quando parece que não há mais fiéis, tu guardaste os teus e tu me guardaste. Senhor, eu não quero apenas sobreviver nesta geração. Quero permanecer fiel. Quero fazer parte do pequeno grupo que não se corrompe, dos que não se vendem, dos que não trocam o altar pela plataforma, dos que preferem o quarto secreto ao microfone, dos que amam tua verdade mais do que a própria reputação. Ajuda-me a ser assim, a amar tua palavra como prata refinada, a confiar mais no que tu disseste do que no que vejo ao redor, a lembrar todos os dias que tu és minha segurança, não o sistema, não as circunstâncias, não os homens. E como o salmista, quero declarar, tu nos guardarás, Senhor. Guarda minha mente, guarda meu coração, guarda minha família, guarda minha fé, guarda minha esperança viva até o último dia. Que esta oração seja como semente plantada em solo fértil, que frutifique em temor, em firmeza e em paixão renovada por tua verdade. Que mesmo nos dias em que tudo parecer escuro, eu me lembre, o Senhor se levantará por causa do gemido dos necessitados, e os que suspiram por Ele serão protegidos para sempre. Amém. Se esta oração te edificou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar. A palavra do Senhor é pura, eterna, e Ele não abandona os que o buscam. Nos vemos na próxima oração. Que o Senhor te abençoe com graça, coragem e discernimento.